Você sabia que a nossa identidade se revela no silêncio? É no silêncio que eu me encontro. É no silêncio que eu encontro partes minhas que ficaram separadas, apartadas de mim mesmo, naquilo que a gente chama de sombra. Eu sou Dalmo Silveira de Souza e você está na série A Sombra e os Destinos da Vida. A única coisa que faz sentido em toda a nossa vida é a nossa identidade. Quanto mais eu consigo ter autoconhecimento para saber quem eu sou, para que eu possa dar continuidade à minha própria trajetória, reconhecendo qual é a minha identidade, qual é o sentido que eu dou para aquilo que chamo de eu mesmo. Eu sou muito mais do que o meu nome, eu sou muito mais do que a minha profissão, eu sou muito mais do que o lugar social que eu ocupo. A minha identidade fala de algo que a gente chama de subjetivo, algo meu, algo único, algo que é um encontro de mim comigo mesmo. Por isso que eu comecei esse vídeo falando que é no silêncio que a gente encontra essa identidade. Porque existe uma identidade social, que é tudo isso que eu falei para você. Eu sou homem, eu sou psicólogo, eu tenho o nome de Dalmo, eu sou filho de João e de Antônia, eu sou assim, eu sou assado. Eu tenho várias identidades sociais construídas ao longo da minha trajetória. Agora, aquilo com que eu realmente me identifico, aquilo que realmente fala comigo, quem eu realmente sou, isso apresenta-se para mim mesmo aonde? No silêncio. No silêncio onde eu posso encontrar quem eu realmente sou. A nossa jornada, o nosso objetivo é falar nessa série dessa parte que ficou construída como se fosse atrás de um muro, represado. Nesse muro em que a gente muitas vezes constrói para se apresentar ao mundo, escondendo uma parte nossa. Um muro que me defende do mundo, porque tem partes minhas que eu não consigo integrar, consigo olhar. E muitos desses aspectos a gente vai falar como aspectos maldosos, aspectos da própria maldade, que nada mais são do que mecanismos de defesa que a gente construiu. Vamos lá, vou explicar isso bem calmo para você. O que é um mecanismo de defesa? É uma defesa como o muro. O muro não faz uma cerca entre o que é meu e o que é do outro. Não tenho um muro para definir qual é o meu terreno, qual é o terreno do vizinho. Então, eu também construo dentro de mim um muro como um mecanismo para me proteger, porque eu não quero olhar para essa parte. Mas qual é a parte da parte onde três coisas na minha infância aconteceram e três coisas difíceis de lidar. Em algum momento eu me senti muito humilhado. A gente vive essas experiências com o outro, excluído e muitas vezes rejeitado. Quando essas coisas se juntam, esses três aspectos se juntam, com certeza os mecanismos que eu encontro para lidar com esse sentimento, com essa situação ruim, normalmente são mecanismos do quê? Mecanismos de maldade, mecanismos negativos, onde eu vou tendo um sentimento hostil em relação ao outro. Então, o muro que eu construo para me defender do outro também me separa de mim mesmo, porque eu não olho para esses aspectos, eu não olho para essa dor que um dia eu senti quando eu fui humilhado, quando eu fui excluído ou fui rejeitado. Quão pesado foi eu como criança, e vejam, na série Divina Criança a gente está falando claramente, depois você corre lá, dá uma olhadinha, como o pensamento da criança é diferente do pensamento do adulto, como a gente enquanto criança pensa o mundo de um jeito concreto, constrói verdades absolutas, verdades que ficam estanques, mesmo no mundo de tanta fantasia. Mas vou parar porque eu já estou dando spoiler do que é o outro lado, depois você olha isso lá. Mas a criança constrói mecanismos muito concretos para lidar com essa situação de rejeição, de humilhação, de lugar hostil em que ela vive.
E ela sente coisas também hostis, também destrutivas, também coisas próximas da maldade. Então o que a criança vai fazendo? Ela vai construindo um muro onde ela vai se trazendo para si mesmo algo negativo. Como é comum no consultório os clientes trazerem a sua insegurança, a sua incapacidade de conseguir ter segurança consigo mesmo, segurança e determinação, disciplina. Ao contrário, mecanismo como procrastinação, essa sensação de deixar sempre para depois, de se sentir muito inseguro, pouco acolhido por si mesmo. Porque lá na infância foi isso que eu senti. Eu construí um mecanismo muito forte, um grande muro. E algumas pessoas o muro parece de chumbo. Não é nem muro de alvenaria, não. É um chumbo para se defender do mundo. E a pessoa diz, eu não tenho essas coisas ruins dentro de mim, eu não tenho. E quando aquilo sai de um jeito muito negativo. Sai de um jeito destrutivo em relação ao outro. Esse é um aspecto. E o outro aspecto é isso que eu falei para você da insegurança, que acaba criando uma construção de quem eu sou com uma baixa estima. Então eu me vejo sempre como menos do que sou. Eu tenho uma estimativa muito pequena do que sou. E lá dentro eu estou segurando o quê? Todo esse sentimento ruim que eu senti, toda essa carga negativa que eu tive do mundo, eu estou represando ela dentro de mim. Estou com ela dentro de mim e eu não consigo expressar. Porque muitas vezes a pessoa entende assim, se eu soltar esse bicho que tenho aqui dentro, tanto que a gente fala que é um bicho, não tem nada de bicho. Não tem nada de um ser aqui dentro de mim como se a sombra fosse um bicho-papão devorador. Não. Quanto mais luz eu ponho nessa escuridão, mais clara fica que tudo isso se construiu dentro de uma determinada faixa de tempo em que eu era uma criança e que eu senti algo ruim, que eu não pude expressar, que eu não consegui dar palavras para isso. E eu fui construindo essa minha identidade, dizendo para mim mesmo que eu não sou bom o suficiente. Que se eu soltar isso, vai sair um bicho, vai ser uma coisa que vai destruindo. Não. Essa parte minha, esse lugar, nada mais é do que uma criança assustada, de uma criança temerosa. Mas vejam, olha o que a gente faz normalmente com a nossa sombra. Olhem só esse pequeno vídeo, que é um vídeo que eu gosto de exibir nos workshops que faço, porque é uma coisa tão simples. Olha o que está acontecendo com essa criança nesse momento. A cliché that actually comes to life. She's afraid of her own shadow. What's wrong? Rainy, what's wrong? Jump! 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 What? It's not going away. Perceberam? A sombra do próprio corpo, ela não consegue reconhecer o que é e ela tem medo daquilo. Os adultos que estão ao redor acham muito engraçadinho, muito bonitinho. Ela é tão pequena, ela está tão amedrontada com uma coisa que nós sabemos que é só o reflexo do sol sobre o corpo dela, fazendo aquela sombra. É a ação de um fenômeno natural, não tem nada demais. Mas aquilo que ela vai sentindo, essa sombra que ela vai construindo, é como se aquilo fosse um monstro. Da mesma forma são as nossas emoções. Nós não reconhecemos o que é. Nós apenas colocamos para dentro. E quando aquela emoção aparece, ela dá muito medo, ela me deixa muito inseguro, ou ela me deixa ansioso. Eu não sei o que fazer com aquela emoção. Eu não sei o que transpor com aquela emoção. Ela vem com uma força, com uma garra muito forte. Da mesma forma como aquela criança está assustada, eu fico assustado com essa parte dentro de mim. E eu tento o quê? Construir mais muro, fortalecer mais o muro para que isso não saia. E na verdade, se eu consigo acolher aquela criança
do vídeo como eu pudesse acolher a mim mesmo e dissesse no silêncio que tudo o que eu passei, que tudo o que de fato eu sou, já passou. Ah, mas eu tenho uma dor, eu tenho um trauma. Aí a gente procura uma ajuda profissional, a gente procura um terapeuta que nos ajude a organizar isso, porque isso tem um outro peso. Ah, mas eu quero conhecer um pouco mais sobre isso. Como é que eu posso fazer? Além daquelas dicas que eu dei no outro vídeo para você, você pode ler um pouco mais, você pode assistir um filme, conversar com outras pessoas, mas principalmente ouvir a tua voz interna. Voz interna que a gente dá voz em muitos dos workshops que eu vou fazendo aqui com você, que eu vou promover logo, logo. Você pode participar, porque ele vai fazer com que você encontre mais de você mesmo. No silêncio da sua própria identidade, revela-se quem você é. Gostou? Chegou aquela hora, então, do meu pedido aqui para você. Eu quero aquele like, eu quero que você se inscreva no canal, quero que você divulgue para os teus amigos e, principalmente, comece a fazer pergunta, porque eu posso, nos próximos vídeos, responder a sua pergunta, o seu questionamento sobre como que a sombra define os destinos da nossa vida. Valeu? Eu quero encontrar você na próxima.